falar com você hoje sobre o Espírito Santo, porque acho que ele não recebe a devida atenção. Não acho. Nós falamos muito sobre Deus Pai, muito sobre Jesus e devemos falar, mas eu já ia à igreja há muitos anos e, claro, eu ouvia sobre o Espírito Santo durante a bênção, mas nunca ouvi uma mensagem sobre o Espírito Santo, o quão importante ele era para mim na minha vida diária. E assim, vamos explorar isso hoje. E espero que todos possam sair daqui sabendo o quanto o Espírito Santo é importante para você. Quem é o Espírito Santo? Nós nos referimos a ele como a terceira pessoa da Trindade, mas não significa que ele seja menor do que os outros dois. Não é como se o um fosse mais importante, o dois o segundo mais importante, e o três ficasse debaixo da escada. Nós servimos a um Deus, três pessoas. Claro, isso não faz nenhum sentido para nós, não conseguimos entender isso matematicamente em nossa mente. E um grande favor que você poderia fazer a si mesmo agora é simplesmente tomar a decisão de parar de tentar entender Deus. Porque você não vai entender. Você não consegue. Sabe, ele não faz as coisas da maneira que faríamos. E eu vou ler 2 escrituras e acho que elas confirmam o fato de que a Bíblia fala sobre todas as três pessoas deste Deus maravilhoso e incrível que nós servimos. Deus disse, façamos, Gênesis 1:26, façamos, nós, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e que ele tenha, completa autoridade. Uau! Todos digam autoridade. Isso é outra coisa que nunca ouvi ser falada. Eu não sabia que eu tinha autoridade. Eu pensava, o que quer que tenha acontecido de bom ou ruim foi Deus, eu tenho que suportar. Havia muitas coisas que eu não sabia, porque ninguém estava me ensinando, sabe? E que ele tenha completa autoridade sobre os peixes do mar, as aves do ar, e domine as bestas sobre toda a terra e sobre tudo o que se arrasta sobre a terra, incluindo o principal rastejador, o diabo. Na criação, Deus Pai sempre se refere a si como nós e nós, e não eu. Mateus 28:19. E depois de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus deixou esta terra, ele enviou o Espírito Santo para representá-lo e agir em seu favor. E em João 16, verso 7, Jesus disse, porém não lhes digo senão a verdade, quando eu digo, será melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, então o Espírito Santo não virá. Agora, tenho certeza de que os discípulos não conseguiam compreender aquilo, como algo poderia ser melhor do que ter Jesus ali com eles. Mas o que é muito melhor sobre isso é que Jesus, ele estava num corpo humano, e como eu, que estando nesta plataforma não posso estar do outro lado da rua, Jesus também não podia. Mas o Espírito Santo, ele não está confinado a um corpo. Ele está em todos os crentes. Se você recebeu a Cristo como seu Salvador, você é a casa de Deus. Agora isso, minha mente nunca conseguiu alcançar, sabe? Você é um novo templo de Deus, não feito pelas mãos dos homens, mas, veja, não faz sentido que sejamos a casa de Deus. Se nós realmente crescemos nisso, se nós acreditássemos que Deus está conosco o tempo todo, não faríamos certas coisas que fazemos. Bem, espero que alguém neste lugar realmente queira seguir em frente, sabe? E ser transformado à imagem de Jesus Cristo.
Como eu disse, quero que você se sinta bem, quero que saiba o quanto Deus te ama e o quanto você é incrível. Mas também quero que as pessoas realmente entendam que nós temos alguns problemas sérios e eles não estão apenas no mundo, mas também na igreja. E tem ótimas igrejas, não estou criticando nenhuma igreja. Quando eu falo da igreja, eu estou falando de todos nós, em todos os lugares, no mundo inteiro. Somos milhões e se pararmos de brigar, poderíamos fazer grandes coisas, sabe? Agora, João 14, 26, quero que você observe algumas dessas palavras comigo. Mas o Consolador, sabe, quando você precisar de consolo, não precisa ligar para um amigo, contar seu problema, você pode me consolar? Ok, se quiser pode fazê-lo, mas você tem um Consolador aí dentro de você. E quando estiver sofrendo, peça a Ele para confortá-lo. Você não tem porque você não pede. Ele é o seu conselheiro. Eu não sou contra as pessoas pagarem psicólogo, se é isso que você sente que precisa fazer. Às vezes é bom conversar com alguém, mas eu não tinha dinheiro para isso. Eu tinha um barco cheio de problemas e posso dizer que o Espírito Santo foi o meu conselheiro e me tirou daquela bagunça terrível em que eu estava por causa do ambiente disfuncional onde cresci. Então, se você não pode pagar um psicólogo, não se preocupe se não tem um conselheiro. O conselheiro, não um conselheiro, mas o conselheiro vive aí dentro de você. Ele é o nosso ajudador e intercessor. Ele ora através de nós e por nós, o advogado. Ele é o nosso advogado diante do trono de Deus, fortalecedor. Quem aqui precisa de força? Eu vou dizer algo que eu faço. Ele é a nossa espera. Eu amo, a Bíblia Amplificada diz, seria como se você ficasse no modo de espera numa companhia aérea por não ter assento para você, mas você fica em espera para o próximo disponível. Bem, o Espírito Santo está lá esperando o tempo todo, vendo se vamos deixá-lo fazer algo em nossa vida. Amém? Agora, você não ora ao Espírito Santo, você ora ao Pai, em o nome de Jesus, através do Espírito Santo. Ele te conduz e te guia. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar e agir em meu favor, Ele vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo é o seu mestre, eu sou sua professora, mas Ele é o seu mestre. E Ele fará com que você se lembre, e Ele lembrará você, trará à sua memória tudo aquilo que eu tenho dito. Talvez você seja jovem, a sua memória não precise de ajuda ainda. Mas eu acho que preciso mais e mais de ajuda a cada dia. Amém? João 15, 16, 17 diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, vos designei e vos plantei. Fiz um círculo aqui e gostaria de perguntar, tem alguém aqui que Deus te plantou no lugar onde você não quer estar? Sabe, Deus nos coloca em lugares que nem sempre são aqueles lugares confortáveis para nós. Você diz a Deus que quer ser usado por Ele, mas então chora porque é o único cristão onde você trabalha. Você lhe pede oportunidade? Eu plantei você. Para quê? Para que você possa ir e dar frutos e continuar frutificando. Deus não nos chamou para sermos ocupados, mas para sermos frutíferos. E para que o vosso fruto seja duradouro e para que fique e permaneça. Pois tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, é aqui novamente Amo Amplificada, por isso, ela explica o que significa orar em nome de Jesus. Quando você pede, quando diz em nome de Jesus, diz que você está apresentando a Deus tudo o que Ele é.
Então, graças a Deus, eu não oro em nome de Joyce. Quando vou até Deus, não estou apresentando tudo que eu sou, o meu bom histórico da semana. Eu estou apresentando tudo que Jesus é. Você entende? Quando você ora em nome de Jesus, você está passando por Ele até o Pai. Você não fica feliz por não ter que chegar a Ele pelo seu mérito? E o verso 17 é claro e é provavelmente um dos mais importantes da Bíblia. Isso é o que vos ordeno, que ameis uns aos outros. Muito simples. Eu tatuei a palavra amor num dos meus tornozelos, bem aqui, ó. Então eu me lembro de andar em amor. Às vezes precisamos ser lembrados disso. O consolador, o conselheiro, o ajudador, o advogado, o intercessor, o fortalecedor é aquele que espera virá até você para uma estreita comunhão com você. Vamos dizer estreita comunhão. E ele disse, nunca te deixarei nem te abandonarei, mas estarei sempre com você até os confins da terra. E Deus está no céu, Deus Pai está no céu em seu trono, Jesus está sentado à sua direita e o Espírito Santo vive em nós, nos trazendo a presença do Pai e do Filho, e nós devemos estar em estreita comunhão com Ele. Podemos conversar com o Espírito Santo o dia todo, Ele quer nos conduzir, nos guiar. Ele é um amigo maravilhoso. Agora, Jesus só começou o seu ministério público aos 30 anos, então ele treinou durante 30 anos para 3 anos de ministério. E João Batista treinou 30 anos para um ministério que durou 4 ou 5 meses. Quantas pessoas estariam dispostas a isso? Queremos nascer de novo e já ganhar uma plataforma, porque temos um dom. Amém? E eu vou dizer algo aqui para uma boa medida. Por que não? A Bíblia diz para não pôr um novo convertido na liderança. Porque se o fizermos, eles ficarão estufados de orgulho. Isso sempre acontece a alguns jovens. São salvos, sabem cantar bem, então a próxima coisa é que já estão na plataforma. E a próxima coisa que se sabe é que conseguiram um contrato de gravação, passam a viajar por todo o país, e a próxima é que caíram em pecado e outro constrangimento cai sobre o nome de Cristo. E como líderes no corpo de Cristo, não devemos fazer isso com as pessoas. Você tem que ter preparo, ter algum treinamento, tem que ter alguma experiência. Amém? Não tenha tanta pressa para chegar onde você acha que tem que ir. Não passe na frente de Deus. Sabe, quando Deus me chamou e me disse que eu iria ensinar, achei que com certeza no dia seguinte eu estaria viajando o mundo inteiro, mas não foi bem assim. Isso não aconteceu, sabe? Todos nós, se vocês querem que valha a pena, todos vocês vão ter que ter sua própria experiência no deserto. Obrigada, seja lá quem for que bateu essa palminha. Então, alguns de vocês estão em treinamento agora e não gostam do que estão passando. E você não entende isso e não parece justo, mas depois você vai entender. Eu olho para a minha vida agora e, meu Deus, tem tanta coisa que acontece numa vida. Mas, cara, nós podemos aprender com cada coisa que nós passamos. E quando você chega onde estou, quando eu olho para trás, eu vejo que aprendi até mesmo com os erros que cometi. Então, em vez de ficar chateado onde está, pergunte a Deus o que você pode tirar disso. O que posso colher com isso? Como isso pode me tornar uma pessoa melhor? Amém? Aí, a propósito, Deus não está vivo para nos servir. Nós que devemos servir a Ele. Caso você não saiba disso, quero ter certeza de que eu falei. Ele não é como um caça-níquel espiritual, onde você faz
uma oração e puxe uma alavanca e espera fazer um download de tudo que você quer. Na verdade, por que você não tira férias de dizer a Deus o que você quer? Vamos, eu te desafio, apenas por 3 meses. Não peça nada a Ele, nada mais, exceto mais dele. Vamos começar isso hoje, mas Jesus, quero que entenda isso. Jesus não tentou sair e fazer nenhuma obra poderosa, até que ele fosse batizado no Espírito Santo. Agora vamos ter que cruzar algumas linhas denominacionais aqui. Lucas 3, do verso 21 ao 23. Ora, quando todo o povo foi batizado, e Jesus também foi batizado, enquanto ele ainda estava orando, os céus visíveis foram abertos, e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma carnal de uma pomba. E uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Agora, a próxima coisa que a Bíblia diz, depois de Lucas 3, 21 a 23, vamos direto para Lucas capítulo 4. E então Jesus, cheio e controlado pelo Espírito Santo, a única maneira de podermos lidar numa luta no deserto com o diabo é sendo cheios e controlados pelo Espírito Santo. Você não pode fazer isso se tiver que sentir coisas boas para ser feliz. Ele voltou do Jordão e então foi conduzido pelo Espírito Santo durante 40 dias num lugar selvagem, deserto, onde foi tentado, provado, testado um pouco, excessivamente, pelo diabo. Ele não comeu nada naqueles 40 dias e quando os dias foram concluídos, ele teve fome. Agora observe isso. O diabo esperou até que ele estivesse em seu ponto mais fraco. E ele faz a mesma coisa conosco. Ele espera que estejamos bem cansados. Como muitas vezes para mim, sabe, você não acreditaria em algumas das coisas estúpidas que acontecem conosco quando estamos na estrada. E isso é porque eu preciso ser capaz de manter minha mente no que estou fazendo. Mas o diabo faz horas extras tentando me deixar afobada e frustrada. Fomos numa locadora, nós tínhamos reservado 4 automóveis e quando chegamos lá, só tinha um e ninguém sabia onde estavam os outros 3. E aqui está o que eu quero que você entenda. Eu sou muito séria sobre esta mensagem hoje. Quando nós estamos frustrados, tensos, irritáveis, chateados, você não consegue sentir o que o Espírito Santo, ou o que ele quer fazer. E é exatamente por isso que o mundo está tão cheio de contenda e estupidez. Alguém mais aqui já teve a tentação de ficar chateado com pequenas coisas? Ah, vamos lá. Não. Faça isso comigo. Sabe, o diabo se chamava Lúcifer e ele era um dos arcanjos mais lindos, mas tinha problema com o orgulho e decidiu que iria elevar o seu trono acima do trono de Deus. E Deus disse: eu vou te mostrar. E ele foi expulso do céu. Ele levou 1/3 dos anjos com ele, o que acho que prova que os anjos têm livre-arbítrio. E assim, o diabo só pode estar num lugar ao mesmo tempo, mas ele tem muitos pequenos auxiliares, chamados demônios. Sei que isso é bem... Mas veja, Paulo disse: não quero que sejais ignorantes. E nós precisamos ser informados agora. E
Eu não gosto de falar sobre o diabo o tempo todo, nem tudo que acontece é o diabo e nem toda vez que você faz algo de errado é o diabo que o obrigou, mas tem muitas coisas que é o diabo e a Bíblia diz que nós não lutamos contra carne nem sangue. Efésios 6. Mas contra principados, potestades e poderes nos lugares altos. E todas as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, ainda que o inimigo trabalhe através das pessoas, é o inimigo que está por trás de tudo. E as pessoas vão ficando bravas com outras, falando e fofocando umas das outras, e precisamos chegar à fonte do problema. Como você vence o mal com o bem? Romanos 12, 21. Se todos nós andássemos em amor e realmente começássemos gostando uns dos outros... Ah, bem, sabe... Você é uma daquelas pessoas que falam em línguas? Eu não. Ah, isso não está certo. Nada é o certo até que você faça isso. Então, o diabo esperou até que ele estivesse realmente com fome, realmente cansado e realmente pronto para sair dali. A principal maneira que o inimigo fala conosco é colocando pensamentos em nossa mente. É por isso que nós definitivamente precisamos conhecer a palavra, porque se você não conhece a palavra, não reconhecerá as mentiras de Satanás. Amém? Quando você conhece a palavra, digamos que você fez algo de errado e você orou, você admitiu, confessou diante de Deus, pediu para ser perdoado, mas então amanhã você ainda se sente culpado? Se realmente conhece a palavra, você saberá que é o diabo tentando fazer você se sentir culpado. Por quê? Se o pecado foi perdoado, então não pode haver culpa atrelada a isso.